aí, meu povo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Papo com Chocolate. Eu sou Cassiane Bonfim. E no vídeo de hoje eu vou continuar contando para vocês um pouco da minha história. Eu parei, o último vídeo eu contei sobre a minha adolescência, preparação para o vestibular, como foi que eu me preparei, essas coisas. Então, no vídeo de hoje eu vou seguir contando pra vocês como foi. Vou aproveitar que eu estou com essa maquiagem maravilhosa, porque eu fiz um ensaio de formatura pra marcar o encerramento desse ciclo na minha vida, né? Então, vamos lá. Eu contei pra vocês no vídeo anterior, falando sobre a minha vida, que eu fiz o vestibular da UNEB, na época que eu terminei o ensino médio, e fiz o Enem. E contei como foi, que eu não fiz focada na prova, não foi algo que eu estudei e virei noites estudando para fazer, mas fiz a prova do Enem e fiz a prova da UNEB. Resultado, passei na prova da UNEB na segunda ou foi na terceira chamada para fisioterapia. Só que quando eu recebi a carta, eu já tinha me mudado, eu já estava morando em Cruz das Almas, porque no Enem eu passei em engenharia de pesca para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que foi onde eu me matriculei e comecei a estudar. E como eu falei no outro vídeo, que eu não estava esperando ser aprovada no vestibular, então foi um período muito conturbado para mim, porque eu não tinha planejado essa mudança, né? Foi algo que foi repentino para mim. Então eu passei em engenharia de pesca, que foi algo que eu digo que a engenharia de pesca que me escolheu, né? Porque quando eu fui fazer a matrícula no vestibular da UNEB, tinha que escolher o curso, diferente do vestibular do Enem. O vestibular da UNEB você escolhe o curso antes de fazer a prova. Então eu fui escolher o curso para me inscrever no vestibular da UNEB. E fui olhando, como eu não tinha na minha cabeça o curso que eu queria, eu quero tal curso, eu não tinha isso na minha cabeça, eu não sabia qual curso que eu queria, eu fui olhando os cursos que tinham disponíveis. E, dentre os cursos da UNEB, tinha engenharia de pesca, no polo de Paulo Afonso. Então, eu olhei e pensei, engenharia de pesca? O que é engenharia de pesca? O que faz um engenheiro de pesca? Calcula quantos de isca coloca no anzol? Eu fiz essa piada. Então, como eu fiz essa piada, mas segui. Escolhi fisioterapia. Não sei se eu escolhi outro curso, não lembro. Mas o que eu lembro que eu escolhi foi fisioterapia. E segui, fiz o Enem. Quando eu recebi a nota do Enem, eu podia lançar a nota para algum curso. Então eu escolhi a universidade primeiro, porque eu queria que fosse uma universidade em outra cidade, que eu estava com vontade de mudar de cidade. Então eu escolhi a universidade e fui procurar os cursos. E eu vi engenharia de pesca novamente. Já tinha pesquisado mais sobre a profissão, tinha visto o salário, né, de um engenheiro de pesca, que é sempre, quando você vai pesquisar sobre as profissões, os salários são sempre atrativos. Salário inicial, sei lá, R$3.500, R$4.500. Só que a gente acha que quando a gente formar já vai sair arrumando emprego e ganhando isso, né, quando não é bem assim. Mas me interessei. Pensei, por que não? Lancei a nota para engenharia de pesca e consegui entrar no curso. Então, eu vim para Cruz das Almas em janeiro de 2012, me matriculei e as aulas iriam começar em abril, 2 de abril de 2012. Então, depois que eu fiz a matrícula, eu voltei para minha cidade e quando foi em março, a gente veio para Cruz das Almas, eu, minha mãe e meu irmão mais novo. E foi depois que a gente mudou pra cá que eu recebi a carta da UNEB falando que eu tinha sido aprovada em fisioterapia. Fiquei um pouco tentada a cursar fisioterapia, mas minha mãe falou que o custo de vida em Salvador era muito alto, porque é uma capital, e o curso era em Salvador,
que era melhor a gente ficar em Cruz das Almas, que é uma cidade do interior, que o custo de vida deve ser mais acessível e tudo. Então a gente acabou ficando em Cruz das Almas mesmo. E iniciei o curso de engenharia de pesca. Quando eu iniciei o curso, eu tive um problema muito grande, porque eu nunca fui boa em matemática, eu não era boa em física, eu não era boa nas disciplinas de exatas. Eu estudava, conseguia me esforçar ali o suficiente para ser aprovada, mas nunca fui muito boa. E um curso de engenharia tem muito cálculo, tem muita matemática, tem muita física. Então, no meu primeiro semestre, eu comecei a cursar 4 disciplinas de exatas e 2 disciplinas do curso, específicas do curso. Então, era introdução à engenharia de pesca, tinha... Não lembro qual era a outra disciplina, mas era uma disciplina do curso também. E as outras 4 disciplinas eram disciplinas exatas. Era Física Geral Experimental 1, Cálculo Diferencial Integral 1, Geometria Analítica e Química Geral e Orgânica. Gente, o baque quando eu comecei a cursar foi tão grande, que eu chorava todos os dias. Eu acho que aquele campus nunca viu tantas lágrimas como as minhas. Porque eu chorava muito, porque eu pensava o que foi que eu fiz. Eu não conseguia entender nada que os professores falavam. Eu não conseguia entender nada que os professores falavam. Quando eu ia para as aulas, parecia que os professores estavam falando outro idioma. Eu não entendia. E passei um perrengue grande para conseguir entender. E o que aconteceu? Além disso, de eu ter muita dificuldade nas disciplinas de exatas, quando a gente mudou para Cruz das Almas, a gente veio todo mundo sem trabalho. A gente veio com uma reserva que minha mãe tinha. A gente alugou uma casinha e o dinheiro ia acabar, né? Então, o que foi que aconteceu? Quando eu era adolescente, eu vendia brigadeiro na casa da minha avó. Quando eu morava na casa da minha avó, eu fazia brigadeiros e vendia pra galera, pros meninos da vizinhança, né? A criançada da vizinhança. E aí eu falei com minha mãe, por que a gente não faz brigadeiro? E aí a senhora sai na rua pra tentar vender. Porque se na casa da minha avó eu conseguia vender em casa, o pessoal batia lá na porta pra comprar, se a gente sair na rua a gente consegue vender mais. E aí a minha mãe, não, quem é que vai querer comprar brigadeiro? Não vai dar certo isso e tudo. Só que quando o dinheiro começou a acabar, ela disse, vamos tentar. Então, ela comprou 3 caixas de leite condensado de 395 gramas e o chocolate em pó para eu fazer o brigadeiro. Então, eu fiz o brigadeiro. Fiz uma quantidade de brigadeiros em um sábado, coloquei numa vasilha e minha mãe saiu para vender. Nisso ela disse que não sabia se ia vender tudo. Só que ela saiu mais ou menos 1h da tarde. 2h30 minha mãe voltou e já tinha vendido todos os brigadeiros. Então, foi assim que eu comecei a sobreviver aqui em Cruz das Almas. Porque quando eu entrei na universidade eu tentei o auxílio, né, para conseguir me manter. Só que eu consegui moradia, então eu iria morar na universidade. Eu iria sozinha. Então minha mãe e meu irmão teriam que voltar para minha cidade. Só que minha mãe e meu irmão não queriam voltar para minha cidade, então acabou que eu não fui morar no campus, né? Então eu não usei o auxílio que eu tinha conseguido. Então eu fiquei trabalhando com minha mãe. Eu fazia os doces, ela vendia. Fazia os doces e ela vendia. Conforme o tempo foi passando, a demanda cresceu muito. O pessoal perguntava, por que não traz salgado também? Aí eu comecei a fazer salgados também. Então eu fazia, minha mãe me ajudava a fazer e depois saía para vender. Só que chegou um momento que começou a ficar muitas bandejas, muitas vasilhas para minha mãe poder carregar. Então eu comecei a ir com minha mãe. E aí o pessoal, por que não faz tal salgado? Não faz coxinha? A gente fazia coxinha. Por que não faz pastel? A gente fazia pastel. Por que não faz risole? A gente começou a fazer risole.
Chegou um tempo que a gente estava vendendo vários salgados e vários doces. Saía eu e minha mãe com 2 vasilhas e eu com 2 vasilhas na mão, assim, carregando as vasilhas plásticas com salgados. E a gente ia andando pela cidade, oferecendo em clínicas, oferecendo em bares, oferecendo em vários lugares da cidade. E eu ia quando não tinha aula, porque quando eu tinha aula eu não podia ir. E eu tinha faculdade o dia inteiro. No primeiro semestre, principalmente, porque eu peguei 6 disciplinas quando eu entrei. A grade inicial eram 6 disciplinas. Então, nos intervalos entre uma aula e outra, eu encontrava com minha mãe na rua para ajudar ela a vender. Aí depois o pessoal perguntava, por que vocês não trazem suco também para vender? Então a gente comprou uma garrafa de 5 litros e fazia suco para vender. Só que não dava pra gente carregar tudo. Então meu irmão mais novo começou a ir com a gente pra rua. Então ia eu, minha mãe e meu irmão mais novo carregando várias vasilhas com doces e salgados e meu irmão carregando a garrafa de suco de 5 litros para poder vender. Então, como eu fazia os doces e salgados e começou a aumentar a demanda, a gente começou a pegar encomenda de doces e salgados para festas e aniversários. Então, chegou um momento que eu dormia muito pouco. Eu ia para a faculdade, 7 horas da manhã, 8 horas às vezes. Voltava meio-dia. Eu tinha 2 horas de intervalo. Nessas 2 horas, eu tinha que terminar de fazer os salgados para minha mãe sair para vender e almoçar. E depois voltar para a universidade. Então, era um tempo muito curto. Eu comia em 15 minutos, assim, correndo, fazendo uma coisa ou outra, organizando as vasilhas para minha mãe levar e conseguia terminar os salgados. Depois voltava correndo para a universidade. Gente, eu chegava na universidade, eu lembro, eu chegava na universidade cheia de farinha de trigo, porque não dava tempo de tomar banho, não dava tempo nada. Eu só terminava de fazer as coisas e ia correndo para a universidade. Então eu chegava lá com o pé cheio de farinha de trigo, chegava com as mãos cheias de farinha. E foi assim que durou durante muito tempo. No meu terceiro semestre, eu vi que estava muito apertado fazer os salgados e estudar. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei só 3 disciplinas. Então, entre semestres que eu pegava poucas disciplinas e as disciplinas que eu reprovava, foi aumentando o meu tempo de curso. Porque eu não conseguia pegar 6 disciplinas em nenhum semestre. E a grade regular do curso eram 6 disciplinas por semestre. Que aí o curso duraria 5 anos. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então eu sempre procurava métodos de otimizar a renda para conseguir a gente manter a casa, pra gente conseguir manter a casa. E eu consegui estudar. Então eu tinha que sempre ficar controlando isso, ficar pesando o que eu iria fazer. Então eu passei um tempo fazendo salgados e consegui uma bolsa da universidade. Uma bolsa financeira, né? Eu recebia o valor de R$ 400. Então, quando eu recebi essa bolsa, deu uma aliviada e eu percebi que os salgados já não rendiam mais tanto dinheiro como antes. E teve momentos que eu tinha que colocar o dinheiro da bolsa para comprar material para fazer os salgados, porque o dinheiro dos salgados já não estava mais rendendo. E aí eu decidi parar. Eu já estava com outros projetos também. Eu decidi parar e encontrar outra coisa. Então eu encontrei em Salvador fibras de cabelo orgânico que eu comecei a vender aqui em Cruz das Almas e comecei a vender Mary Kay também, os produtos Mary Kay. E foi com isso que eu me mantive depois. Parei com os salgados e comecei a me manter com as fibras, com a venda das fibras e com as vendas dos produtos Mary Kay. Basicamente foi assim que eu consegui me manter até 1 ano atrás, mais ou menos. 2 anos atrás. E, além disso, o que aparecia eu fazia também, né? Trabalhava de garçonete, trabalhava como caixa em festas. Os bicos que aparecessem eu fazia também. Só que eu nunca consegui focar apenas na faculdade. Os últimos 3 anos foi que eu tirei para focar na faculdade, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria conseguido terminar o curso.
Eu não teria conseguido passar nas disciplinas que faltavam e nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Então eu tive que diminuir meu estilo de vida. Passei a morar no quartinho, era só o quarto e banheiro. Falei pra minha família que eu não tinha mais condições de tentar arcar com as despesas da casa, né? Porque nesse meio tempo eu adquiri dívidas para tentar manter as despesas da casa, porque veio minha irmã, que fazia faculdade em Cachoeira, ela passou no vestibular da UFRB em Cachoeira e só estudava. Depois veio meu irmão no meio, ele trabalhava online, fazendo bicos online, mas também não era muita ajuda nas despesas. Então, basicamente, o que eu mantinha em casa era eu e minha mãe. Só que chegou um momento que ficou muito pesado pra mim e foi quando eu decidi sair. Eu precisava focar em mim, senão eu não conseguiria terminar o meu planejamento. E eu tenho muita dificuldade de abandonar as coisas no meio do caminho. Eu até pensei em desistir da faculdade por várias vezes, só que eu não aceitava que eu deixaria um projeto desse de lado, no meio do caminho. Então eu decidi que eu ia terminar, mas para isso eu precisava focar. Então eu diminui meu estilo de vida, fui morar no quarto-sala. E quarto-sala não, na verdade era só um quartinho e um banheiro, assim, era tipo uma suítezinha e tinha uma cozinha compartilhada. Então, quando eu fiquei sozinha, foi que eu consegui focar nos meus estudos para concluir minha faculdade e foi esse o meu percurso na universidade. E enfim, eu venci. Então, concluí o objetivo principal, né? Que era o curso superior. Vou atuar na minha profissão? Não sei. E também não me sinto obrigada a ter que atuar na minha profissão. Porque, por mais que eu não atue, eu acho que a experiência que eu adquiri de vida foi muito grande. Eu aprendi muito, cresci muito, me desenvolvi muito como pessoa. Então, se eu quiser começar qualquer outro planejamento hoje que não tenha nada a ver com o meu curso, eu estou preparada também. Agora vou iniciar um novo ciclo. Não sei como vai ser. Pretendo contar aqui para vocês nos próximos vídeos as decisões que eu for tomando, o que eu for decidindo fazer. Então, se você gostou do vídeo, me acompanha, se inscreve aí no canal. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo, entra aí que tem outros vídeos contando histórias sobre mim, reflexões sobre a vida, papos diversos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Beijos, até o próximo vídeo.